E aí, pessoal, tudo certo? Sabe quando a gente olha para o nosso próprio código e pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? Aquela bagunça? Aquele emaranhado de lógica? Pois é, a solução para isso, para trazer clareza, começa lá no comecinho, no básico do básico, as variáveis. Dominar como a gente organiza a informação é o que separa um código bom de um código mais ou menos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos pensar juntos um pouco. Um código bom, ele é tipo uma boa história, né? Tem que ter começo, meio e fim, tudo se encaixando. Agora, um código ruim. Esse é aquele filme de mistério todo confuso que no final nem quem escreveu sabe direito o que aconteceu. E a peça-chave, o que vai definir se o nosso código é uma história clara ou um verdadeiro enigma, é exatamente como a gente nomeia e usa as nossas variáveis. Beleza, então vamos direto ao que interessa. Afinal, o que é uma variável? Olha, a melhor analogia que existe e que funciona de verdade é pensar numa caixa. Imagina só, o computador te dá um monte de caixas para guardar o que quiser. Só que cada caixa precisa de uma etiqueta, né? Senão, como é que a gente vai saber o que tem dentro? Essa etiqueta é o nome da variável. E o que a gente guarda na caixa é o valor. Simples assim. É um espacinho na memória com rótulo, um nome. Dá uma olhada nesse exemplo aí na tela. Quando a gente escreve idade igual a 16, o que a gente está fazendo é basicamente dar uma ordem para o Python. É como se a gente dissesse, ô Python, faz o seguinte, pega uma daquelas caixas, cola uma etiqueta escrito idade nela e, por favor, guarda o número 16 aí dentro. Pronto. A partir daí, toda vez que a gente usar a palavra idade no nosso código, o Python já sabe. Ele vai lá, acha a caixa com essa etiqueta, abre e pega o valor 16 que está lá. E aqui, tem um detalhe que é o pulo do gato, é uma virada de chave que confunde muita gente, principalmente quem vem na matemática. Em programação, esse sinal de igual, ele não significa é igual a. Não, não, não. Ele não está comparando nada. Ele é o que a gente chama de operador de atribuição. Pensa nele como uma setinha significando recebe. Então, aquela linha idade igual 16, a gente lê assim, a variável idade recebe o valor 16. Entender isso aqui muda tudo. Agora, saca só como é que o Python pensa, qual é a lógica dele. Quando ele vê uma linha como dobro igual a idade vezes 2, o processo é sempre esse, ó. Ele resolve tudo que está do lado direito do sinal de igual primeiro. Então ele vai lá, pega o valor que está na caixa idade, que é 20, multiplica por 2, chega no resultado 40. E só aí, com o cálculo prontinho, é que ele guarda esse resultado 40 na variável dobro. Essa ordem é fundamental, não dá para esquecer. Beleza, acho que a mecânica de como as variáveis funcionam já está clara, né? Agora, a gente vai para a parte que realmente sobe o nível do código. É o que separa um código que só funciona de um código profissional. A arte de dar bons nomes. Tem as regras, aquelas que a gente é obrigado a seguir se não dá erro, e tem o que eu chamo de craft, sabe? As boas práticas que deixam um código legível, elegante. Vamos começar com as regras do jogo. São pouquinhas, mas assim, não dá para quebrar. Primeira, nome de variável não pode de jeito nenhum começar com número. Segunda, só pode ter letras, números e o underscore, aquele tracinho baixo. Nada de espaços, hífens, arroba, nada disso. E um detalhe crucial, presta atenção nisso. Python diferencia maiúsculas e minúsculas. Idade com I minúsculo é uma coisa, idade com I maiúsculo é outra completamente diferente. São duas caixas separadas na memória, então muito cuidado com isso. Ok, passamos das regras obrigatórias, agora vamos para as boas práticas. A regra de ouro, a mais importante de todas, é a seguinte: o nome da variável tem que descrever o que ela guarda. Pensa só, usar x igual a 10. Funciona? Claro que funciona, mas o que diabos é x? É um contador? É um preço? É um ID de usuário? Fica um mistério. Agora, se a gente escreve quantidade underline de produtos igual a 10, pronto, acabou a dúvida. A intenção fica explícita, super clara. E seguindo essa mesma lógica, por favor, fujam de abreviações esquisitas. Coisas como QDTPDT, beleza, pode até economizar uns 3 segundos na hora de digitar. Mas daqui a 2 semanas, quando a gente voltar nesse código, vai gastar uns 10 minutos tentando decifrar o que isso significa. Lembre-se sempre disso, código é lido muito, mas muito mais vezes do que é escrito. Então vale a pena investir um tempinho a mais na clareza. Quantidade underline de produtos é mais longo? É, mas é infinitamente mais claro. Sabe, cada linguagem de programação tem sua cultura, seu próprio estilo. E em Python, o padrão que a comunidade adotou para nomear variáveis é o que a gente chama de snake underscore case. É bem simples, todas as palavras em minúsculo separadas por um underscore.
Quem vem de outras linguagens, tipo Java ou JavaScript, talvez, esteja mais acostumado com o camel case, assim, ó, nota final. Mas em Python, o jeito certo, o idiomático, o jeito Python de fazer as coisas é nota underscore final. Usar esse padrão faz o nosso código parecer mais pythônico, sabe? Mais integrado com o resto da comunidade. Show! Assunto de nomes resolvido. Agora, vamos ver umas pequenas mágicas do Python. São uns recursos que tornam a linguagem tão expressiva, tão gostosa de usar, sabe? São umas formas bem inteligentes de trabalhar com atribuição de valores que deixam um código, nossa, muito mais limpo. Dá uma olhada nisso aqui. Que coisa linda! Em vez de usar 3 linhas, uma para cada variável, a gente resolve tudo numa linha só. O Python é esperto, ele associa tudo pela posição. A primeira variável, nome, recebe o primeiro valor, Ana. A segunda, idade, recebe o segundo valor, 18. E a terceira, cidade, o terceiro. Fica super conciso, legível e, nossa, é útil demais no dia a dia. Ah, essa aqui é uma das minhas favoritas. Para mim, isso aqui é a pura essência da elegância do Python. Em muitas outras linguagens, para trocar o valor entre 2 variáveis, a gente precisa criar uma terceira, uma variável temporária, só para não perder os dados no meio do caminho. Em Python, esquece. Uma linha. Uma única linha, A,B igual a B,A, e a mágica acontece. O valor de B vai para A e o de A vai para B. Simples, direto ao ponto. Genial. Agora, uma curiosidade interessante sobre Python. A linguagem, tecnicamente, não tem constantes de verdade, sabe? Aquele tipo de variável que, uma vez definida, não pode mais ser alterada. Mas existe uma convenção muito, muito forte na comunidade. Se um valor é para ser fixo, algo que não deve mudar durante o programa, tipo o valor de π, a gente escreve o nome da variável todo em letras maiúsculas. Isso impede que alguém mude o valor? Não impede, mas funciona como um aviso gigante, um não mexa aqui piscando para outros programadores. Ok, então a gente já passou pelas regras, pelas boas práticas, vimos até uns truques bem elegantes. Mas aí fica a pergunta, no final das contas, qual é a grande recompensa de ter todo esse cuidado? Para que se preocupa tanto com isso? A resposta é simples. A recompensa é escrever um código que se comunica sozinho. Um código que tem significado. E a prova final tá aqui, ó. Olhem para esses 2 blocos de código na tela. O da esquerda, ele funciona perfeitamente. O computador vai executar sem reclamar um why. Mas, o que ele faz? O que significam A, B e C? É impossível saber sem um contexto. Agora, olhem o da direita. Idade inicial, idade final, intervalo. Não precisa de nenhum comentário. O código, por si só, já conta a história do que ele está fazendo. Essa é a diferença brutal entre um código que só funciona e um código que é bem escrito. E no fim, tudo se resume a essa filosofia. O nosso trabalho, como pessoas que desenvolvem software, não é só dar ordens para uma máquina, é principalmente comunicar ideias para outros seres humanos. E talvez o mais importante de tudo, comunicar com o nosso eu do futuro. Aquele que vai ter que mexer nesse código daqui a 6 meses e que vai agradecer imensamente se ele estiver claro. Então a provocação que eu deixo é essa. A partir de hoje, que história o seu código vai contar? Vai ser uma história clara, legível, profissional? Ou vai ser um quebra-cabeças todo confuso? A escolha começa nos nomes que a gente dá para as coisas. E aí, o que acharam? Esse nosso papo ajudou a clarear as ideias? Se sim, se esse conteúdo foi útil, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Compartilha também com quem está nessa jornada de aprender a programar. E claro, mais importante, se inscreve para não perder nada do que vem por aí. Ah, e deixa aqui nos comentários sugestões, o que mais vocês gostariam de ver por aqui. E olha, para quem puder e quiser dar aquela força extra, a gente criou um link no tip.ai para apoiar o canal diretamente. Qualquer apoio significa um mundo para a gente e nos motiva demais a criar mais e mais conteúdo. O link está aí na tela e também na descrição. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.